Às vezes, Deus também poda. Seja muito bem-vinda ao canal Essência Feminina. Hoje eu quero falar sobre uma das partes mais difíceis da vida. E talvez também uma das mais importantes. Você já viu um jardineiro podando uma planta? Para quem não entende de jardinagem, aquela cena pode parecer estranha. Ele corta galhos, retira folhas, remove partes que pareciam saudáveis. À primeira vista, parece que está machucando a planta. Mas quem conhece o jardim sabe que a poda não é um castigo, é um cuidado. Ela permite que a planta fique mais forte, mais saudável e produza frutos ainda melhores. Talvez existam momentos em que Deus também faça isso conosco. Nem sempre entendemos. Às vezes dói, às vezes questionamos, às vezes pensamos que Deus nos esqueceu. Mas será que, na verdade, ele está apenas preparando uma nova estação? Hoje, nesse vídeo, vamos refletir sobre isso, porque às vezes Deus também poda. Todos nós gostamos das fases em que tudo parece florescer. Quando as portas se abrem, quando os sonhos se realizam, quando sentimos que tudo está caminhando bem. Mas existem também as estações em que algo parece ser retirado da nossa vida. Pode ser um plano que não deu certo, uma oportunidade que não aconteceu, uma amizade que terminou, um trabalho que mudou, uma fase que chegou ao fim. Nesses momentos, é muito comum perguntarmos: por quê? Por que isso aconteceu comigo? Será que Deus deixou de cuidar de mim? Essas perguntas são naturais, mas talvez exista uma pergunta ainda melhor. O que Deus deseja produzir em mim através desta fase? Essa pergunta muda completamente a nossa maneira de olhar para as dificuldades. Na jardinagem, a poda nunca acontece por acaso. O jardineiro sabe exatamente o que está fazendo. Ele conhece cada planta. Ele sabe quais galhos precisam permanecer e quais precisam ser retirados. Mesmo quando a planta ainda não entende, com Deus acontece da mesma maneira. Ele conhece a nossa história melhor do que nós mesmos. Ele sabe aquilo que fortalece a nossa caminhada e também aquilo que pode impedir o nosso crescimento. Às vezes, a poda acontece em áreas que nós jamais imaginaríamos. Pode ser o orgulho, pode ser a ansiedade, pode ser a necessidade de controlar tudo, pode ser a comparação, pode ser um hábito que já não faz bem. Pode ser até um medo que carregamos há muitos anos. E Deus, com amor, começa a trabalhar nessa área. Nem sempre percebemos isso imediatamente, porque a poda costuma doer. Abrir mão de algo nunca é fácil. Aceitar mudanças também não é fácil. Mas existe uma verdade muito bonita.
O jardineiro nunca poda para destruir. Ele poda para fortalecer. E isso faz toda diferença. Talvez você esteja vivendo uma fase bem difícil. Talvez tenha perdido algo muito importante. Talvez esteja enfrentando mudanças que não escolheu. E talvez o seu coração esteja muito cansado. Mesmo assim, não conclua que Deus abandonou você. O fato de o jardineiro estar podando significa justamente o contrário. Significa que ele continua cuidando. Ninguém perde tempo podando uma planta que decidiu abandonar. Só recebe poda aquilo que continuará sendo cultivado. Essa verdade traz muito consolo, porque mostra que Deus continua trabalhando, mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo. Existe outro detalhe que chama muita atenção. Depois da poda, a planta pode parecer menor, menos bonita, mais simples. Quem olha rapidamente pode pensar que ela perdeu força. Mas, por baixo da superfície, algo extraordinário está acontecendo. A energia da planta deixa de ser desperdiçada em galhos que não produziam tanto. Agora ela concentra forças para crescer com mais saúde. Na nossa vida também pode acontecer assim. Às vezes Deus diminuiu o ritmo para fortalecer a essência. Ele nos convida ao silêncio, à oração, ao descanso e à dependência dele. E quando menos esperamos, percebemos que aquilo que parecia perda estava preparando um crescimento ainda maior. Outra lição importante é que a poda não dura para sempre. Ela faz parte de uma estação. Depois dela chegam novos tempos. Chegam novos brotos, novas folhas, novas flores, novos frutos. Quem conhece os ciclos da natureza sabe que a poda nunca é um capítulo final da história. E talvez você também precise lembrar disso hoje. A dor que você está vivendo não será eterna. A espera também não. O Deus que cuida do jardim conhece exatamente o momento de cortar, o momento de esperar e o momento de fazer florescer novamente. Talvez você ainda não consiga entender tudo, mas um dia olhará para trás e perceberá que Deus retirou apenas aquilo que impediria o seu crescimento. E verá que até lágrimas fizeram parte da preparação para que uma estação venha muito mais bonita. Agora eu gostaria de deixar algumas perguntas para você refletir. Existe alguma mudança na sua vida que hoje ainda você não consegue entender? Será que Deus está retirando o que impediria o seu crescimento? Existe algum hábito, pensamento ou sentimento que precisa ser podado para que novas flores possam surgir?
Você consegue confiar no cuidado de Deus, mesmo quando Ele permite mudanças difíceis? Talvez a poda que hoje parece uma perda seja exatamente o caminho para uma vida mais forte, mais saudável e mais próxima do coração de Deus. Muito obrigada por permanecer comigo até aqui. Espero que esta reflexão tenha levado paz ao seu coração. Nunca se esqueça, nem toda perda significa abandono, nem toda mudança significa o fim. Às vezes, Deus também poda, e faz isso porque ama. Porque conhece o nosso futuro, porque deseja ver você crescer, florescer e produzir frutos que permaneçam. Confia no grande jardineiro, mesmo quando você não entender cada detalhe da caminhada. Ele nunca corta por falta de amor. Ele corta porque enxerga aquilo que nós ainda não conseguimos enxergar. Se você deseja receber gratuitamente o caderno de boas-vindas do Essência Feminina, escreva "eu quero" nos comentários. E se essa mensagem tocou o seu coração como tocou o meu coração, mesmo já tendo lido, mesmo já tendo antes de falar, mas algumas mensagens me tocam quando eu leio e me toca quando eu falo. Se você se sentiu também tocado, tocada, né? Compartilhe esse vídeo com outra mulher que talvez esteja atravessando uma estação difícil e precise lembrar que Deus continua cuidando do seu jardim. Que o Senhor fortaleça a sua fé, renove a sua esperança, conduza você com amor em cada estação da sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.